tava sobre o caso das bets aí, pra lá e pra cá, bets, influencers serão presos, não sei o quê. Daqui a pouco a Virgínia anuncia que vai separar do Zé Felipe e agora ninguém fala mais da bets, né? Só fala do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. E perde o foco. Eles levantam umas cortinas de fumaça para a pessoa não enxergar a realidade, né? Agora, é triste a gente estar vendo o Brasil. Eu digo assim, Fábio, vamos trazer para o Brasil, né? Por exemplo, hoje, meio que indiretamente, o Trump processou o Alexandre de Moraes, né? Por causa do Rumble, que eu tinha conta no Rumble, fluía muito bem como YouTube, né? E lá você podia falar o que você quisesse. A plataforma jamais ia te derrubar. Então, como estava incomodando, o Alexandre de Moraes foi... E por causa dessa plataforma, por ferir a primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade, né? Você pode pensar e ser o que você quer ser, ou falar o que bem entende. Você vê que ele foi processado. E aí você vê uma Suprema Corte no Brasil, que na minha questão, Alexandre de Moraes é só um testa de ferro, né? Totalmente imponente a tudo isso e nem ligando para o que os Estados Unidos podem ou querem fazer, e o presidente atacando o presidente americano, não é? Você tá... Sim. Então, porque existe um outro cenário sendo criado. Se você não tivesse uma outra opção para... Você ia se submeter à América. Mas você tem o BRICS, você tem a China, você tem a Rússia. Você vê que o Lula falou abertamente que o Xi Jinping mandou uma carta para ele, ia mandar um funcionário por causa da regulamentação das redes sociais no Brasil. A Câmara de Deputados não quer nem tocar nesse assunto. A Suprema Corte está agindo. E começou quarta-feira, né? Agora, o que nós precisamos entender sobre isso, que muita gente não percebe, esse deveria ser o assunto mais importante falado em toda a mídia, em todas as redes sociais. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não aconteceu em nenhum país do mundo. Nem na ditadura da China, em Cuba, eles conseguiram censurar sem o parlamento. É a primeira vez na história da humanidade, dessa humanidade pós-moderna, que uma Suprema Corte está assumindo o papel de deputados e senadores. E isso é pesado. Muito pesado, né? E pode ser que consigam, né? Você acredita que eles vão conseguir regulamentar as redes sociais no Brasil? Nós precisamos dessa regulamentação porque também no Brasil as redes sociais se tornou uma terra sem lei, né? As pessoas difamam, caluniam, as pessoas falam inverdades a respeito da outra, xingam. Meu Deus do céu, o camarada às vezes tá de boa. Esses dias aí mesmo eu fui chamado de bandido, quadrilheiro. Não vou nem citar o nome daquele traste. Bandido é o seu salário. O cara me chamou de bandido, você acredita? Que eu faço parte de uma quadrilha. Entende? Você me conhecer... se for pra ligar porque o povo fala, a gente não se movimenta. Você me conhecer, citou meu nome ainda, Fábio do Eu Acredito. Que praga, velho. Então, não tem que se regulamentar não pra gente colocar um limite nas pragas dessa? Não, é aí que entra, né? Agora, qual é o objetivo de regulamentar as redes sociais? O pessoal tá reclamando que o som tá baixo de algumas pessoas, não sei se é o... Eu acho que não tá. Acho que tem algumas pessoas que tem problema no celular deles. No celular. Tá, não. Aí, olha só, o que a gente precisa entender? Esses dias uma mulher foi lá no condomínio aqui em São Paulo, né? No condomínio do Lula, com o megafone chamando ele de ladrão. No mesmo dia, a Polícia Federal bateu na porta dela e o Lewandowski mandou abrir um processo contra ela. Ela pode ficar 4 anos presa, tá? Por chamar o Lula de ladrão. 4 anos? 4 anos preso. E aí a Polícia Federal foi lá na casa dela, ela falou que é doméstica, que achava que isso não teria nada a ver, porque se existe liberdade de expressão, você pode chamar o presidente de ladrão ou não. Pode. Mas é igual aquela outra que ia pegar 18, 17 anos de cadeia por ter pegou um batom, escreveu na estátua, perdeu o mané, né? Isso é para que as pessoas pensem. Se uma pessoa chamou o Lula de ladrão, foi processada,
pode ter 4 anos de prisão e só existe na China, tá? Na China tem uma mulher, tem até o testemunho dela na internet, ela tenta pregar pro Xi Jinping. Então ela aparece em evento com o Xi Jinping com faixas, ela abre a faixa dizendo Jesus te ama. E toda vez que ela aparece, ela vai presa. Depois eles soltam ela. Então, veja bem, na China, se você fala mal do presidente por WhatsApp, você é bloqueado. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. É bloqueado na hora? Não é o WhatsApp, é o aplicativo na hora. O aplicativo deles, perde a internet na hora. E perde pontuação no crédito social e você não tem acesso a dinheiro. Nossa. Então, assim, e veja, quem coordena não tá baixo não, aí. A 5G no Brasil, por exemplo, quem domina a 5G no Brasil é a Huawei, é chinesa. E eu estudei, porque o Bolsonaro não queria a Huawei. Foi bem na época do Bolsonaro. Ele não queria que a Huawei entrasse. E ele não conseguiu barrar. E tá lá na pauta do contrato Canatel que se falar mal do presidente pode desligar a internet. Tá na pauta da Huawei no Brasil. E eu falei isso em live na época. Então, veja bem, a regulamentação da rede social no Brasil vai silenciar toda a direita. Porque quem é que vai controlar essa questão, né, da regulamentação? E aí, veja bem, a popularidade do governo está em queda livre. Ele é a pior rejeição de todos os mandatos do governo. Está com mais de 60% de rejeição no Brasil. E não tem como de salvar essa imagem. É impossível você ter um cara que está com 60% de rejeição, que perdeu todas as maiores prefeituras do Brasil, ele ganhou muito pouco prefeito, ser candidato e ganhar em 2026. E o mesmo está com muito medo a ponto de ter feito um apelo recentemente para eleger a maioria do Senado, porque ele mesmo... Imagina se o presidente da República ele fala assim, ó, se não elegermos a maioria do Senado, nós iremos perder o STF. Isso quer dizer que ele tem o STF na mão? E imagina que nós estamos chegando num momento que é perigoso. Por que é perigoso? Vamos lá. Vamos voltar ao debate. Trump começou a brigar com o Elon Musk porque ele expôs seus pensamentos em rede social. Então, o país que defende a primeira emenda e a liberdade de expressão vê o presidente indo contra alguém que falou mal dele. Podia tirar de letras, pode falar o que você quiser, você é livre. Aí, veja bem, o Brasil está se transformando em um laboratório. Eu falei isso ontem, volto a falar. O Brasil será um exemplo para todas as nações do mundo. A Suprema Corte vai tomar decisões por quem manda. Então, se o Senado não obedece e a Câmara de Deputados não obedece, tem o terceiro poder que pode ser maior que todos, que é a Suprema Corte de qualquer país. Então, o Brasil vai se transformar em um laboratório em questão de regulamentação de mídia social. E se der certo, como está caminhando para dar certo, outros países vão tomar a mesma medida. Você acredita que há essa possibilidade de regular as redes sociais no Brasil? Sim. Depende agora do Cássio Nunes, né? Se o Cássio pedir vista, como o Mendonça pediu em novembro, em dezembro, aí fica mais 3 meses pausado. Eu acredito que esse ano não, mas o ano eleitoral pode ser que se voltar, porque a maioria ali é de esquerda, né? E eles vão querer permanecer que a esquerda permaneça no poder para eles continuar tendo a autoridade máxima, porque no Brasil, quem manda com o governo de esquerda é o STF, né? Quem colocou todos os ministros ali, que é Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Aí o Temer colocou Alexandre de Moraes, que o Temer é o cara da nova ordem mundial no Brasil, e o Alexandre de Moraes é só um testa de ferro de tudo isso. E o Bolsonaro colocou 2, que não tem voz nenhuma, porque a maioria... E tadinho, né? A única coisa que eles podem fazer é pedir vista e prolongar, né? Eles não podem passar por cima dos próprios regulamentos da casa. Mas, por exemplo, se você pegar o discurso do Mendonça, por exemplo, ele falou que o fim da liberdade da forma que está sendo tratado vai subjugar a nação ao poder.
Quer dizer, a nação vai estar totalmente sujeita ao que o poder quer. E o interesse da regulamentação é da Globo. Não pense que os políticos não têm essa ideia. Principalmente os que fazem parte da mesa do governo. Eles querem e vai derrubar muita gente, tá? Os nossos canais correm um sério perigo. Eu acredito, então aproveita. Aproveita para se alimentar dos conteúdos do Eu Acredito Podcast, porque se regulamentar, talvez esse podcast não vai estar mais no ar, né, pastor? O pastor Carlos Cardoso vem aqui e fala um monte de coisa. Chama o Temer de vampiro, de agente Illuminati. Falou...